Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso instante de estudos aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos do mundo corporal. E o tema de hoje é uma continuidade do tema Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. E a gente já iniciou esse tema na sessão passada, então agora continuando, pergunta 495 do Livro dos Espíritos, que diz assim: poderá dar-se que o Espírito Protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar rebelde aos seus conselhos? Então a resposta, essa primeira resposta, é um texto de Santo Agostinho que diz assim: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Não o abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. É uma doutrina esta dos anjos guardiães que, pelo seu encanto e doçura, deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e a amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mas sinceros e dedicados amigos dos que todos os que mais intimamente se vos ligam na terra? Uma pequena interrupção aqui para a gente explicar. A gente está falando, nesse caso, como ele diz aqui, os espíritos protetores. A gente já viu na discussão passada que são seres aos quais é designado, vamos dizer assim, o nosso auxílio, a nossa sustentação durante as provas. Então, eles estão sempre... e a questão que o Livro dos Espíritos trata é a seguinte: eles podem nos abandonar durante o período em que a gente está aqui, e a resposta vai no sentido de que, uma vez designado a responsabilidade por acompanhar alguém que esteja aqui encarnado, eles estarão sempre lá à nossa disposição. O que não quer dizer que eles firam o princípio mais básico, que é o princípio do livre-arbítrio. Então, embora eles estejam lá disponíveis a nos ajudar, a nos intuir bons pensamentos, boas resoluções para os problemas, vai depender do nosso alinhamento. Onde está o nosso pensamento é que então vai a nossa intenção, vai a nossa direção. Então, por mais que eles tentem nos intuir bons pensamentos, se o nosso pensamento estiver ligado num pensamento, numa vibração mais baixa, em outros interesses mais mundanos, é do nosso livre-arbítrio decidir se os escutamos ou não. E nesse caso, normalmente não. Então, embora eles não nos abandonem, eles continuam lá, mas não conseguem interferir se não é da nossa vontade. Se aquele que deveria escutar tapa os ouvidos ou decide por outra direção, acatando interesses ou desejos mais prementes, aqueles que a carne, que a inclinação material nos leva, eles não podem fazer nada a não ser ficar aguardando o nosso retorno, ficar esperando o tombo nosso lá na frente, que com certeza essa inclinação levará a um tombo, levará a consequências, e aí então, uma vez que a gente rala o joelho e a gente pede ajuda, então a gente se coloca em disponibilidade para ouvi-los. Aí então eles podem se aproximar e nos intuir nas boas resoluções. Continuando, eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem os ali colocou. E aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Imagina-se quanto não deve ser penosa a missão de um espírito que, já tendo passado por certas limitações, das quais a gente ainda tem, por estar aqui ainda em prova, em processo de evolução, e por livre-arbítrio ainda fazemos por opção escolher o errado. Por mais que eles saibam que aquilo tenha consequência, o respeito ao livre-arbítrio é garantido. Então, mesmo sabendo que estamos errados, eles permitem que a gente erre e que a gente enverede por um caminho não muito bom,
sabendo e se antecipando do sofrimento, porque na medida em que eles sabem que vai dar coisa errada, eles antecipam o nosso sofrimento, mas não podem fazer nada a não ser nos aguardar na ponta final, já com a caixa de primeiros socorros na mão, para tentar nos ajudar, se for do nosso interesse, e se ainda assim a gente permitir que esse auxílio possa ser dado. Continuando, sim, onde quer que estejais estarão convosco, nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estareis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que se lhes ouve os ponderados conselhos. Se conhecêssemos bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto nos livraria dos maus espíritos? Mas, quantas vezes no dia solene não se verá este anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isso, entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Interrogai os vossos anjos guardiões, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem! De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que consideram impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. A lembrança constante dessa presença desses nossos amigos espirituais, desses nossos amigos que são mais superiores que nós, mas que receberam por incumbência, por missão, nos acompanhar e nos orientar na medida da nossa possibilidade. Se a gente interage mais frequentemente com eles, a gente costuma sempre dizer, não é necessário que nós passemos por provas muito duras e que dê tudo errado para que a gente peça ajuda a Deus. Quando a gente pede ajuda constantemente e está com o nosso pensamento mais constantemente ligado com a espiritualidade, com níveis mais elevados de vibração, a gente estabelece esse canal mais facilmente. E quando a gente pede a Deus, são esses anjos guardiões, esses nossos amigos, espíritos guias, que através dessa inspiração, dessa vibração mais elevada, que respondem a essa rogativa de Deus. Não importa que você saiba exatamente qual o nome que ele tem, qual a aparência que ele tem. Sempre peça a Deus, porque no final das contas, quem responde por Deus, quem nos atende nas nossas rogativas, são sempre esses amigos que são destinados e que estão mais próximos de nós. Se soubermos usar isso mais frequentemente, e aí lembrando novamente o Evangelho, o orai e vigiai constantemente está nessa direção. Quanto mais tempo a gente mantém a nossa vibração mais elevada, mais em constante alinhamento nós temos com esses amigos. E maior e melhor vai ser a nossa inspiração também nas decisões que nós temos que tomar. Esse confábulo, essa conversa sendo mais frequente, faz com que a gente também se torne mais permeável a esses tipos de orientação. Se o nosso desejo, se o nosso pensamento, se a nossa orientação está muito mais em conseguir benesses materiais, viver num mundo material, no sentido de fugindo das nossas responsabilidades, do aquilo que deveria ser certo, que mesmo que a nossa consciência dite que a gente deveria ir para um lado, para a direita ou para a esquerda, ou para a esquerda ou para a direita, independente, a gente segue o impulso que é o impulso do nosso, mas também eu não sou de ferro, eu vou fazer aquilo que me dá prazer, que me dá satisfação momentânea agora, porque afinal de contas estou aqui vivendo e tenho direito a isso. Quando a gente foge das inclinações que deveriam ser as corretas, a gente estabelece para si consequências desses atos. E aí a gente
perde essa conexão com a espiritualidade, com esses elementos, com esses amigos que estão tentando nos influir para o bem. Continuando, o espaço para nós nada é, e não obstante viver em um outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como o pai vela pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho e sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Como a gente já disse, eles antecipam, na realidade, as nossas desgraças, na medida em que eles sabem que escolhas que fazemos podem ter consequências, tentam nos indicar que esse caminho não é o melhor caminho a ser dado, mas, em respeito ao nosso livre-arbítrio, permite com que a gente faça, porque, afinal de contas, esse é um dos maiores bens que cada um de nós tem, a possibilidade de escolher o caminho que você vai fazer. Mas, sabendo as consequências, eles anteveem essas situações. Não receais fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São estas comunicações que cada um, com o seu espírito familiar, que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Na medida em que esse exercício se estabelece, que a gente passa a estar mais constantemente conectado com eles, e essa questão, fala assim, não se cansem de manter essa conexão, não fiquem imaginando que os nossos excessos de perguntas ou as nossas dúvidas cansarão esses nossos amigos. Eles estão lá para nos ajudar e ficam felizes quando a gente acolhe as orientações que eles dão. Quando espíritos são mais elevados e orientados ao bem, eles sabem em que medida permitir que o nosso livre-arbítrio decida, não deixando de nos orientar, de maneira que a orientação não seja uma incumbência, porque senão a gente também perderia o livre-arbítrio se simplesmente seguisse todas as orientações do anjo guardião, porque ele diria se eu escutar tudo que ele está dizendo e não tomar decisão nenhuma, eu também estou ficando sem livre-arbítrio, porque eu também não decido o meu caminho, aquilo que eu não me permito errar para aprender com o erro. Então, essa dosagem é possível porque eles são espíritos mais avançados, mais evoluídos, sabem nos orientar sem impor, sem determinar aquilo que a gente deva fazer, mas nos encaminham no sentido de dar para a gente uma maior clareza sobre as consequências das escolhas que fazemos. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes, homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe. Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para os repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que lhes adiantem na senda que conduz à bem-aventurança e à felicidade eterna. São Luís, São Agostinho. O prenúncio aqui é de que, em a gente exercendo essa constante conexão com a espiritualidade, a gente acaba desenvolvendo também as nossas capacidades mediúnicas, que é um sinal da evolução do próprio ser. Seres mais evoluídos, espíritos mais evoluídos, têm aquelas características que a gente chama hoje aqui na Terra por dons especiais, dons mediúnicos de prova ou capacidades de telepatia ou de evidência, são, na realidade, fenômenos que são do espírito e que, na medida em que a gente pratica, exerce essas capacidades, desenvolvemos em nós essas capacidades. Então, a destinação do espírito humano na Terra é um dia ter todas essas capacidades que hoje para a gente são ditas como fenômenos mediúnicos. Na medida em que o nosso exercício, que a nossa constante, frequente tentar e utilizar essas capacidades vai fazer com que todos sejamos médiuns, com que a gente consiga se comunicar sem precisar utilizar a fala ou meios físicos, que o nosso pensamento
extrapole distâncias e que a gente consiga se manter conectado e consiga grandes capacidades como o magnetismo, como a cura, como a autocura, na medida em que o espírito se desenvolver. Só que para a gente chegar nesse estágio, é preciso que a gente ainda caminhe e que a gente faça o exercício dessas potencialidades. Na medida em que a gente se afasta desse caminho e se apega muito mais às capacidades que a vida material nos dá e que nos seduz, a gente se afasta também dessas capacidades de desenvolvimento. Continuando então, o Livro dos Espíritos diz assim: nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiões, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o pai zelar pelo filho, ainda que de muito longe, a auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Que modo de espanto haverá então em que espíritos possam, de um outro mundo, guiar os que, habitantes da terra, eles tomaram sob sua proteção, uma vez que para eles a distância que vai de um mundo ao outro é menor do que a que era desse planeta, separa os continentes. Não dispõem, além disso, do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários, veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é, para nós, o da transmissão do som? A capacidade aqui dos espíritos mais evoluídos de não estarem limitados como nós estamos à presença física. Embora estando em outros mundos, como a capacidade de comunicação é uma capacidade que não tem limitação de espaço, porque ela não trafega pelo ar, ela não é uma vibração que depende de meio físico, ela não está circunscrita nem mesmo a esse planeta. Ela pode acontecer entre planetas distintos, na medida em que os seres possam se comunicar telepaticamente. É essa a destinação que está sendo colocada aqui. A nossa capacidade de pensamento, de levar o nosso pensamento até onde vai a nossa vontade, na medida em que, como espíritos, aprendemos e temos essa capacidade de se desenvolver. A gente já comentou sobre isso. Enquanto encarnados, nós estamos, de uma certa maneira, restringidos, limitados aos nossos 5 sentidos, né, que permitem que a gente tenha contato com o mundo físico, mas uma vez deslocados da matéria, esses limites físicos já não existem mais. O que passa a existir é o limite da sabedoria e do aprendizado do espírito. Quanto mais evoluído, maior a capacidade, maior o alcance, maior as suas potencialidades de comunicação e de efeitos. Pergunta número 496. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer o bem, pode fazer-lhe mal? Ou seja, algum espírito que foi designado como sendo um anjo guardião, um anjo da guarda, cansado das besteiras que o protegido pode fazer, pode uma vez virar a bandeira e começar a fazer mal ao seu protegido? E a resposta, embora óbvia, os espíritos bons nunca fazem mal. Deixam que o façam aqueles que tomam o lugar. Costumais, então, lança à conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando só as sofreis por culpa vossa. Ou seja, como a gente já disse, onde está ligado o nosso pensamento, ali estão as nossas conexões. Quando o nosso pensamento se destina para uma determinada região, uma determinada frequência vibratória, ali também estão as nossas conexões. O nosso espírito protetor, aquele que foi designado para o nosso auxílio, ele está numa determinada frequência vibratória. Se nós nos desligamos dessa frequência e vamos nos conectar com frequências diferentes, não é de esperar que o mal que recebemos está sendo feito porque o nosso anjo guardião resolveu virar bandeira e fazer mal para a gente. É porque tem outros espíritos menos evoluídos que então estão ocupando o lugar desse anjo guardião, às vezes se fazendo passar por ele, né? Para nos fazer o mal, porque sim, esse, por não ter a evolução que tem o nosso anjo protetor, ainda não aprendeu que fazer o bem é muito melhor. Então ele só ocupa o lugar que deveria ser o lugar do espírito protetor. A questão é, assim, existe alguém designado para nos ajudar, para nos proteger? E a gente viu nas questões anteriores, dizia assim: nós temos anjos, espíritos amigos, que são aqueles
com os quais a gente tem uma certa afinidade por convivência ou por vivências anteriores e que ficam na espiritualidade nos auxiliando, nos ajudando. Esses são aqueles que torcem por a gente, embora tenham um nível de evolução muito próximo do nosso, eles só estão desencarnados e por estarem desencarnados têm uma capacidade de enxergar um pouco mais claramente do que a gente aqui encarnado. Esses são os nossos amigos espirituais, amigos familiares, aqueles que são próximos de nós, mas temos um anjo, um espírito, do qual a gente dá o nome de anjo, né? Porque anjos na verdade não existem. Se a gente olhar pela morfologia da palavra, anjo significaria que existem seres de duas espécies, né? Aqueles que já nasceram anjos, 3 espécies: os anjos, os demônios e nós. Os demônios são os anjos caídos, os anjos são aqueles que já foram criados anjos, né? E isso não faz sentido, porque a gente teria não haveria justiça nesse processo da criação. Então, somos todos criados iguais, ignorantes e evoluímos. O que a gente considera aqui e chama como anjos são espíritos que já mais velhos ou mais evoluídos que nós, que já estão numa outra escala de evolução. A cada um de nós é dado sob a tutela de um professor, de um mestre, de um mentor, a gente pode dizer assim, para cuidar da nossa existência. Então, cada espírito mais evoluído pode receber vários amigos encarnados aqui para tutelar, como o professor que está diante de uma sala e coordena vários alunos. A gente já viu também que, dado a simpatia que pode existir, pode sim existir mais proximidade entre um ou outro tutelado com aquele espírito protetor. Mas, já que esse espírito protetor é um espírito de uma escala mais evoluída, ele tem uma noção mais clara do seu dever e do seu papel. Então, ele mantém essa conexão conosco, porque a ele foi dado a incumbência de nos ajudar, de nos assistir, e ele aceitou essa incumbência. Então, durante todo aquele processo, e às vezes durante mais de uma existência, ele nos acompanha, nos fazendo esse tutelamento, indicando para a gente onde a gente deve ir, onde a gente está errando, o que a gente deve fazer, participa do nosso processo de planejamento kármico para indicar para a gente qual é o caminho que a gente deveria seguir. Então são amigos que, por serem mais evoluídos, recebem a tutela de amigos que vêm para cá no processo para viver uma vida encarnada aqui e ficam acompanhando a uma certa distância, vamos dizer assim, porque eles estão na espiritualidade ainda, mas eles acompanham toda a nossa existência e estão disponíveis ao nosso pensamento, à nossa conexão, à nossa vibração. Então, quando o nosso pensamento se conecta a eles e pede ajuda, pede auxílio, e aí você vai encontrar de várias maneiras esses espíritos atuando, a depender da filosofia que segue aquele que está aqui encarnado, né? A depender da fé daquele que está aqui. Quando alguém pede ajuda a um santo de sua preferência, por exemplo, e tem um certo apego a uma certa entidade espiritual e dá a ela um nome, seja de um santo, de um orixá, de alguma inclinação espiritual, quem responde no final das contas por essa conexão com a espiritualidade é esse anjo, esse amigo, esse espírito que se conecta conosco e nos auxilia então no processo de nos ajudar na orientação, né? Mas ele está sempre lá disponível, mas depende da nossa conexão, depende do nosso interesse, da nossa vibração, do nosso pensamento se elevar. Isso explica por que não existem verdades distintas. A verdade é uma coisa, né? As filosofias explicam cada uma delas de uma maneira diferente, da mesma maneira que o Espiritismo explica dessa maneira. Existe alguma coisa, existe uma estrutura, existem leis universais e divinas que existem e que regem como é que as coisas funcionam na espiritualidade, no universo inteiro, das quais o Espiritismo, por estudo, codificou, né, a doutrina de uma certa maneira nos trazer como é que esses mecanismos funcionam. Outras filosofias têm maneiras diferentes de apresentar os mesmos aspectos. Então você consegue fazer uma conexão por paralelismo, né, por uma análise comparada, você consegue fazer comparação com outras filosofias, com outras religiões e falar, então é isso. Né? Porque se houvesse seres especiais como anjos, por exemplo, né, que nasceram destinados a serem anjos, eles não teriam também uma evolução como anjos, porque já teriam nascido anjo.
e aí ficariam sempre estagnados como anjo durante toda a eternidade, o que não faz muito sentido, né? Deixa de ter muito sentido. A doutrina espírita explica para a gente que, como somos todos criados em igualdade de condições, imperfeitos e ignorantes, estamos em escala evoluindo, né? Cada vez crescendo, somos perfectíveis, estamos caminhando para a perfeição. À medida em que cada um de nós evolui, recebe missões, recebe sobre sua responsabilidade tarefas a serem executadas. Em um determinado grau de evolução, a nossa tarefa está muito mais na nossa própria missão, no nosso próprio desenvolvimento, porque ainda estamos muito conectados, muito dentro de eu mesmo. Então, enquanto aqui na Terra, viventes, aqui estamos preocupados com a nossa evolução. Alguns amigos nossos que já passaram dessa fase, já têm, além da sua própria evolução como espíritos, porque eles continuam evoluindo, crescendo e melhorando, caminhando à perfeição, vão recebendo também tutela outros seres que estão na sua escala de evolução inferior, mas os quais eles acabam ajudando no processo de evolução. Fazendo uma comparação, é fácil de a gente entender por translação, né, que é o papel mais ou menos que Jesus Cristo tem em relação ao planeta Terra. É um ser muito mais evoluído, ainda não perfeito, embora para o nosso ângulo de visão seja a perfeição, mas se ele tivesse atingido a perfeição, ele seria Deus, e ele não é Deus, ele é Jesus. Ele tem uma missão incrível, que é comandar e organizar toda a vida nesse nosso planeta, assim como outros espíritos no mesmo nível evolutório de Jesus também comandam e organizam outros planetas, e tem também acima deles outros seres mais evoluídos que comandam, por exemplo, as galáxias, cada Via Láctea, por exemplo, cada conjunto, cada constelação de estrelas. Você imagina a organização que isso deve acontecer. E explica por que Jesus, por exemplo, tem sobre a sua tutela outros espíritos em escala menos evoluídos que ele, né? E que comandam e organizam o funcionamento do planeta, dos países. Então temos nessa escala evolutiva, por exemplo, quando a gente fala que Ismael é o espírito que é encarregado pelo Brasil, por exemplo, que cuida da nossa pátria, nós estamos dizendo que tem um espírito que é tão mais evoluído que já recebe sobre a sua tutela tantos outros espíritos que estão abaixo dele, que estão viventes nessa terra, nessa região. Assim como Ismael está submetido a Jesus, porque ele também se mira em Jesus, e Jesus o coordena também e faz com que auxilie da mesma maneira que, em última escala, a gente tem espíritos protetores que nos ajudam no processo de evolução. Então, é uma escala de sempre o mais evoluído ajudar o menos evoluído num processo de evolução. Então, estamos todos caminhando para a perfeição. Isso faz com que a gente vá de degrau em degrau, evoluindo na nossa perfeição e caminhando na perfeição. Então, aqueles que estão nesse intermediário, voltando para a questão, espíritos protetores, são aqueles que recebem sobre a sua incumbência alguns seres, a depender da sua capacidade, da sua maneira, do seu trabalho, que ele também tem que cuidar da sua própria evolução e da evolução daqueles que ele tutela. Então ele recebe sobre a tua tutela seres, que somos nós, que estamos aqui encarnados. E que, de novo, fala assim, depende do grau de empenho que cada um de nós dá para a atividade, para o desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento espiritual, a gente vai evoluir mais rápido ou menos rápido. Mas esse amigo vai estar lá disponível a nos ajudar, desde que tenhamos interesse em se conectar com ele. Esses amigos às vezes nos acompanham por várias vidas. Então, às vezes nos acompanham por várias vidas. Já está incluído aqui o seguinte sentido. Na medida em que a gente evolui muito rápido, por exemplo, se nós nos dedicarmos muito, vai chegar uma hora que esse amigo vai dizer, olha amigo, fala assim, eu pude te ajudar até aqui, daqui para frente se liga com outro amigo espiritual aqui que é mais evoluído que eu. E o interessante disso é a gente poder comparar a nossa vida material, a maneira como as coisas materiais são organizadas, são um reflexo da vida espiritual. Então, as soluções que nós demos aqui enquanto encarnados para vários temas são muito semelhantes, por lógica, a condições da espiritualidade. Em escala reduzida, lógico, nós estamos numa interferência material e dependemos muito mais. Aqui tem outros fatores. Quando a gente fala que as leis humanas são um parco reflexo das leis divinas,
a gente está dizendo que também as leis humanas são por inspiração das leis divinas, só que as leis humanas estão restritas ao nosso momento, ao nosso pensamento, ao nosso grau de evolução. Então as leis humanas se modificam, elas precisam evoluir, elas precisam se adaptar. Não existia internet, agora tem internet. Os crimes eram considerados sempre na região, agora a gente já tem que começar a pensar os crimes que são cometidos num lugar diferente, que tem uma lei regido por uma lei diferente do que a nossa aqui. Então quando somos roubados, vamos dizer assim, aqui, por uma gangue que está na Indonésia, como é que a gente faz para legislar sobre esses aspectos? A nossa legislação precisa se adaptar na medida em que a temporalidade muda. As leis humanas elas são cabíveis para aquele momento, para aquele estado de evolução. A escravidão era legal e permitida, estava e era legal, era legalizada. Hoje não cabe mais no nosso meio, né? Tem certos países que o casamento ainda é poligâmico, que pode ser feito em vários seres, outros já é monogâmico, casamento de pessoas do mesmo sexo. Alguns países já arbitram e entenderam que ok, sem problema, outros países não. A lei humana está adaptada para o contexto da cultura e ela serve durante um certo tempo. As leis espirituais, não, elas são divinas e são naturais e são perenes, elas estão sempre lá. E que no final das contas, quando a gente conseguir evoluir como ser, a gente vai acabar descobrindo que talvez exista uma só grande lei, não várias leis, que é a lei do amor, que é o princípio do amor. Tudo regido pelo amor, fica muito mais fácil a gente balizar se a gente aceita ou não aceita as coisas, estão corretas ou não estão corretas. Por que você faz isso? Existe um princípio de amor em cima dessa decisão que você está fazendo ou não? Você fez isso por um amor ou não? E não o amor local, o amor humano e limitado que a gente consegue enxergar, mas o amor divino, o amor entre todos. O amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, revela muito de como é esse amor divino, embora a gente ainda no atual estágio de desenvolvimento, as nossas capacidades de definição ainda são muito pequenas e muito fracas ainda para conseguir conceber até mesmo o que é o amor. A gente tem alguns parâmetros que nos ajudam a enxergar e definir um pouquinho dessa história, mas a gente ainda confunde muito, tanto que até nos dias de hoje a gente confunde muito com o amor físico com o amor, porque o amor físico não é amor físico, o amor físico é aproximação, é atração sexual, é desejo sexual, é outra coisa, não é amor, né? Mas a gente confunde essas coisas ainda, porque o nosso estado de evolução ainda é um estado de evolução que a gente, como crianças que está aprendendo a melhorar o vocabulário e começa a entender melhor as coisas, mais nuances das coisas, é a nossa evolução espiritual também. A gente vai crescendo e ampliando a nossa capacidade de enxergar. Por isso que a gente precisa de tutela, a gente precisa de amigos que já tenham experiência e que consigam nos ajudar nesse caminho, porque muita coisa vai continuar sendo muito nova para a gente. A humanidade sofre hoje mudança de conceitos muito grandes, uma chacoalhada muito grande e uma abertura de visão para todas as coisas, que faz com que muitas pessoas se sintam perdidas, porque não conseguem adequar conceitos como o conceito do amor em relação à humanidade toda, como é que as coisas se relacionam. Quando a gente começa a perceber essas nuances e começa a entender, falar, não, tá certo, poxa, isso é verdade, então tem razão, tem lógica. O que faria Jesus numa situação dessa? O que fez Jesus quando ele passou por aqui? Qual é a lógica que direciona? O que Deus estaria esperando de cada um de nós? Se Ele é meu irmão assim como eu sou o irmão dele, será que eu não devo o mesmo carinho, respeito e atenção com Ele, já que Ele também é filho de Deus? Independente das escolhas que Ele faça? Mesmo que Ele faça escolhas que eu reconheça como não sendo tão boas, porque talvez eu já tenha passado por ali, já tenha aprendido que não deveria agir assim, será que ele não tem o direito de também decidir e errar para que mais tarde consiga entender, assim como eu, se é que eu consigo entender hoje, ou as minhas opiniões, será que são as corretas as minhas opiniões, ou será que a opinião do outro talvez esteja mais correta, porque ele teve uma vivência diferente? A gente consegue medir o quanto cada um de nós já evoluiu, o quanto cada um de nós tem de idade, o quanto cada um de nós se esforçou na evolução. Então isso tudo são parâmetros
dos quais, para poder evoluir, a gente precisa de auxílio, precisa de uma tutoria, a gente precisa desse mestre para nos ajudar a direcionar. Ele também, com certeza, não sabe de tudo, ele também está num processo de evolução, ele também haverá de alcançar outros patamares de conhecimento, ele também tem outras questões. Só que, lógico, as questões que ele tem por entender estão a anos-luz do que as nossas questões para entender. Nós estamos tentando aprender ainda como é que faz o ó com o copo, né? Ele já está fazendo equação tridimensional, assim. Então é preciso guardar essas distâncias de evolução que cada um de nós tem, né? Bom, a gente fica por aqui, a gente retorna na próxima sessão com a continuidade desse tema. Então, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, do capítulo 9 da intervenção dos espíritos do mundo corporal, do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, do livro dos Espíritos. Até lá!